E aí, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Escudo. E hoje a gente vai estar mostrando para vocês o módulo Sign Oca, que é um módulo que permite assinatura digital em documentos dentro do Odoo. O módulo é super simples de se configurar. A gente vai precisar primeiro configurar as templates, que nada mais é do que fazer o upload dos arquivos e marcar aonde que vai ser assinado. E também a gente tem aqui dentro de configurações os campos e as roles, que seriam as permissões de assinatura. E aqui dentro dos campos a gente vê que o módulo já traz alguns campos padrão, como nome, e-mail, telefone, campo para texto, assinatura e check. Tá? E a gente consegue criar também um novo campo, como é o caso aqui, a gente vai criar o campo Company, para o preenchimento do nome da empresa. Aqui a gente já consegue ver também os tipos de campo disponível no módulo, como campos para texto, assinatura e check. Esse campo Company, ele vai ser como texto mesmo. A gente clica em Save e voltando na lista dos campos, a gente já consegue ver esse campo que a gente criou. Já nas roles, a gente vê que o módulo traz duas roles padrão, como Customer e Employee, que seria o nosso cliente e o nosso funcionário. Tá? Aqui a gente também consegue estar criando novas roles, como é o caso, a gente vai criar aqui o Salesperson, que seria o nosso vendedor. Também é possível preencher esse campo domain para configurações de perfil de acesso, mas como isso não é o objetivo do vídeo, a gente vai estar pulando essa parte e deixando ele em branco mesmo. Clique em Save. E na assinatura de documentos, geralmente é necessário que tenha testemunhas assinando esse mesmo documento. Então a gente vai criar aqui também mais duas roles, que será Witness 1 e a Witness 2, que seria testemunha 1 e testemunha 2. Vou salvar. Agora, voltando na lista das roles, a gente já consegue ver essas três novas roles que a gente criou e que vamos estar utilizando em nossos exemplos. Beleza. Com os fields e as roles já configurados, a gente já consegue fazer a criação de uma template. Então, clicando aqui no botão Create, abre já o formulário para criar uma nova template. Primeira coisa, a gente vai nomear essa template. Esse daqui vai ser um contrato de prestação de serviços. De serviços. Agora a gente escolhe o nosso arquivo, né? Upload your file. Eu vou estar fazendo aqui então o upload do meu PDF e vou clicar em Save. Beleza, com a nossa template criada, a gente consegue agora configurar aonde no documento que será assinado. Né? Então a gente clica aqui no Smart Button Configure, ele vai abrir para a gente um preview do nosso PDF com o contrato e a gente consegue agora adicionar os campos para preenchimento. Para adicionar um novo campo é bem simples, basta a gente clicar com o botão direito do mouse e já vai aparecer uma lista com todos os fields que a gente tem no nosso módulo. Nesse caso, a gente vai estar utilizando o company, que é aquele field que a gente inseriu por último. Adicionando o campo, a gente consegue posicioná-lo no documento e também aumentar o seu tamanho, caso necessário. Depois de adicionado o nosso campo, a gente consegue estar configurando mesmo e falar qual que é a role que vai ser responsável pelo preenchimento desse campo. Nesse caso aqui vai ser o customer mesmo, o nosso cliente, e ele é um campo obrigatório, então eu vou marcar aqui o campo required e vou salvar. Agora, para o contratado, a gente vai fazer o mesmo processo, vai clicar com direito, vai em company, a gente posiciona esse nosso campo, clicando com a esquerda a gente vai configurar quem que vai preencher ele, nesse caso aqui vai ser o nosso employee, vai ser o nosso funcionário que vai preencher este campo, e também vai ser obrigatório. Para o nosso vídeo não ficar tão extenso, a gente só vai preencher esses campos aqui da parte de cima do nosso documento e também a gente vai exigir o preenchimento da assinatura. Tá? Então, no final do documento tem aqui o espaço para assinatura do contratante e do contratado. Eu vou clicar com o botão direito e vou adicionar o campo Signature, que ele é responsável pela assinatura digital aqui dentro do módulo Sign. Então, vou posicionar aqui o campo e vou falar que esse é um campo preenchido pelo nosso customer, tá? E que é um campo obrigatório. Vou salvar e vou fazer o mesmo processo para o contratado. Então, vou adicionar aqui o signature, vou posicioná-lo e vou preencher a lacuna. Vou configurar ele clicando com o botão esquerdo, vou falar que é um employee que vai preencher esse campo e que ele é obrigatório.
Save. E um detalhe importante se lembrar é que tudo que é feito, todas as modificações nos campos que é feito aqui dentro do nosso documento, ele já é salvo automaticamente, tá? É o que está constando nessa mensagenzinha aqui na tarja amarela. E para provar isso, quando a gente volta lá no template, a gente já vê que cada um dos campos que a gente adicionou já gerou uma nova linha aqui na nossa template. Cada linha aqui do template, ele vai representar um daqueles campos que a gente adicionou, e aí ele já marca qual que é o field, qual que é a role, se ele é required, em qual página que está esse campo, qual que é a posição X e Y, o eixo X e o eixo Y, e também largura e altura do nosso campo. Então, todas essas informações já são salvas automaticamente conforme a gente vai manipulando os campos que a gente adiciona lá no configure. Beleza, com a nossa template já configurada, a gente agora consegue criar as requisições de assinatura, tá? Que seria a Sign Requests. Para isso, a gente tem essa funcionalidade aqui, o Send to Sign, onde a gente vai ter que preencher quem que é o partner em cada uma das roles que tem no nosso template. Então, nesse nosso template, a gente selecionou campos para o customer e para o employee. Tá? Agora a gente vai ter que falar quem que é o partner de cada um deles. O nosso customer é o Brandon Freeman, lá da Azure Interior. E o campo employee, a gente vai marcar o Mark Dimon, que é da nossa empresa. Tá? E como a gente vai estar enviando essa requisição de assinatura por e-mail, a gente tem esse campo message que a gente consegue adicionar, né, uma mensagem ao nosso e-mail. Nesse caso aqui eu vou colocar que é o contrato de prestação de serviços para a Azure Interior, certo? Vou clicar aqui em Generate Sign e ele já vai criar para mim a nossa requisição de assinatura. Nesse momento, o Brandon Firma e o Mark Dimon vai ter recebido um e-mail solicitando a assinatura deles nesse contrato. Tá? Então, a gente vai acessar aqui qual que seria a visualização do usuário desse e-mail. Tá? Então, entrando aqui na visualização do Brandon Firma, ele recebeu aí essa requisição de assinatura, o campo message ele já aparece aqui, né, aquela mensagem que a gente colocou na requisição, e a gente tem esse botão Sign Document, e vai abrir agora o nosso PDF para que o Brandon possa fazer a assinatura do mesmo. Os campos estão em vermelho porque a gente marcou aquela opção do Required, tá? E os campos que vai habilitar para que o Brandon possa preencher somente os campos contratante. Tá? Então ele vai ter que vir aqui e preencher o nome da empresa dele, que é Azure Interior, tá? O campo contratado ele não consegue preencher, ela ficou bloqueado. E ele vai ter que também fazer a assinatura dele, tá? Aqui no campo contratante. Então, para esse campo de signature, a gente teria 3 formas de fazer essa assinatura. A primeira seria desenhar manualmente, né? Escrever aqui manualmente a própria assinatura. Então, como a gente está assinando para o Brandon, ele viria e faria algo semelhante a isso. Clica com o mouse e vai arrastando na tela para gerar a assinatura. Uma outra forma de se assinar aqui o documento digital através do módulo Sign seria uma assinatura automática do módulo, tá? Onde ele precisaria preencher aqui o campo Full Name, com Brandon Freeman, e ele tem aqui esse campo Style, que ele pode escolher diversas fontes, tá? Para personalizar essa assinatura automática gerada pelo próprio módulo, tá? E a terceira opção seria carregar um arquivo, né? Caso o Brandon tivesse lá uma foto da própria assinatura, ele poderia estar selecionando aqui o arquivo e enviando para fazer essa assinatura digital com a foto da assinatura real dele. Tá? Também é uma das opções. Nesse caso aqui, nesse exemplo, a gente vai estar seguindo com a assinatura automática do módulo, escolhendo uma das fontes. E clicando em Sign, esse campo de Signature, ele já fica preenchido, e como ele já preencheu todos os campos que estavam marcados para ele, esse botão de Validate and Send Document já fica habilitado também para ele fazer o envio agora dessa assinatura. Tá? Então eu vou clicar aqui, e se a gente volta lá na nossa requisição de assinatura, a gente já vai conseguir ver que o Brandon Freeman fez já essa assinatura. Beleza? Agora a gente vai entrar na visualização do Mark Lim, nosso employee, nosso funcionário. Tá? Ele também recebeu o mesmo e-mail, tá? Pedindo a assinatura dele, só que para ele só vai habilitar os campos de contratado. Tá?
Ele vai ter que vir aqui no contratado e colocar o nome da empresa dele. E lá no final, ele tem que fazer a assinatura dele, né? Aqui no campo contratado. Precisa dar um double clique. Beleza. Agora ele também teria a opção de vir aqui e fazer a assinatura manualmente, né? Escrever o Mark Dimon. Mas a gente vai seguir com a assinatura automática também para o Mark. Mark Dimon vai fazer a própria assinatura dessa maneira. E clicando em Validate em Send Document, lá na nossa requisição, já vai aparecer também que agora o Mark também já finalizou a assinatura dele. A nossa requisição já fica com essa card de completamente assinado, já foi 2 de 2 assinaturas, perfeito. Agora no campo data, a gente tem esse ícone aqui de download. Agora a gente já consegue fazer o download do documento já assinado. Tá? Então vou clicar aqui para fazer o download. Ele vai abrir para mim esse PDF, ó, com as informações aqui já preenchidas, os campos de texto, né? E no final, as assinaturas, tanto do Brandon quanto do Mark. Tá? Então, esse foi o nosso primeiro exemplo, um contrato de prestação de serviço. Agora a gente vai partir para um exemplo onde vai exigir a assinatura de 4 pessoas diferentes. Esse vai ser um contrato de compra e venda. Então, para isso, eu vou clicar aqui no botão Create, para criar uma nova template. O nome vai ser contrato de compra e venda. Vou clicar aqui para fazer o upload do meu arquivo. Beleza. E vou clicar aqui em Save. Perfeito. Criei então aqui a minha template. Agora eu vou configurar os campos para as assinaturas. Então vou clicar aqui no Smart Button, Configure. Ele já vai abrir para mim um perfil do nosso PDF. E aqui agora a gente vai adicionar os campos para assinatura. Então, para adicionar esses campos, a gente vai clicar com o botão direito. Serão 4 campos de signature, né? Então, eu vou adicionar aqui. Não vou deixar ele preenchendo toda essa linha, porque senão ficaria algo bem esticado. Tá? Então, vou manter mais ou menos desse tamanho. Esse primeiro campo é o vendedor. O vendedor é o nosso salesperson. Então, clicando com o esquerdo, eu entro aqui na configuração do field e vou falar que ele vai ser preenchido pelo salesperson. E é um campo required. Vou clicar em Save e vou agora adicionar o campo do comprador. Então, novamente, clicando com direito, vou selecionar o Signature, vou posicioná-lo e vou marcar que ele é preenchido pelo custo. Ele vai ser preenchido pelo nosso cliente. Também é obrigatório. Tá? Save. E agora eu vou adicionar as minhas testemunhas. Então, novamente, o direito, Signature, vou posicioná-lo. Vou falar que ele vai ser o Witness 1, essa vai ser a role desse campo. E para o testemunha 2, a mesma coisa, mudando para Witness 2. Certo? Então, by Witness 2. Também required. Perfeito. Como ele já tem o autosave, voltando aqui na nossa template, a gente já vê os 4 campos de signature, um para cada role, tá? Temos aqui as posições, os tamanhos, tudo certinho. E agora a gente vai enviar para as 4 pessoas assinarem, tá? Então vou clicar aqui em Send to Sign para criar a nossa requisição de assinatura. Cada uma das roles vira uma linha aqui, né, de partner. Então o salesperson, quem que é o nosso vendedor? O nosso vendedor, ele é o Mark Dimon. Certo? O customer vai ser o Douglas Fletcher, lá da DecoArt. Beleza? E as 2 testemunhas também serão funcionários nossos, né? Vai ser da nossa companhia, que é o Chester Red e também o Joel Wills. A mensagem que eu vou colocar vai ser contrato de compra e venda e vou clicar em Generate Insight. Ó, nesse caso aqui, ele já gerou, então, a nossa requisição de assinatura para cada um
desses 4. Então, o Mark Dimon vai receber um e-mail, o Douglas Fletcher, o Chester Red e o Joe Willis, tá? Os 4 receberam um e-mail para cada um dos 4 fazer a sua assinatura no documento, tá? Então, vamos pular para a visualização dos usuários. Então, vamos começar aqui pelo Mark Dimon, que é o nosso vendedor, tá? Ele vai fazer a assinatura dele clicando ali em Sign Document. Ele é o vendedor, ele vai clicar no campo aqui do vendedor. Ele vai marcar aqui como Mark Dimon. Mark Dimon vai fazer a sua assinatura digital e já vai conseguir fazer o envio. Validate em Send Doc. Agora, vamos entrar na visualização do comprador, que é o Douglas Fletcher. O Douglas Fletcher também recebeu esse e-mail e vai agora fazer a sua assinatura. O Douglas é o comprador, então ele vai vir aqui no campo comprador, vai preencher o seu nome. Selecionou uma fonte e assinou. Beleza. O Douglas também já fez, então, agora a sua assinatura. Agora só falta as testemunhas. Que seria, então, o Chester Red. Testemunha número 1 é o Chester. Então ele vai vir aqui e também já vai fazer a sua assinatura. Clico em Validate, Send, já enviou. E por último, nossa testemunha número 2, que é o Joe. Joe vem aqui no campo de testemunha número 2. E fez a sua assinatura. Agora que os 4 já assinaram, vamos ver como é que ficou a nossa requisição de assinatura. Ó, já marca aqui a data e a hora que foi assinado por cada um deles. Já mostra aqui que teve 4 de 4 assinaturas e ele já tem aqui a tarde de completamente assinado, né? Quando tiver essa tarde, a gente já pode considerar que o documento está completo e a gente pode clicar aqui no ícone de download e visualizar o documento já com as 4 assinaturas, tá? Então, se eu desço aqui, eu já consigo ver a assinatura tanto do vendedor, quanto do comprador, quanto da testemunha 1, quanto da 2. Tá? Então, esse aí foi o módulo Sign. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like e se inscreva no nosso canal. Até o próximo vídeo, pessoal.